Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versos 31 a 39. E com esse texto nós estamos encerrando a exposição desse capítulo 8, dessa carta de Paulo aos Romanos, que é um capítulo central para a nossa vida ser vivida de fato debaixo do Evangelho, na perspectiva da glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos, como nós estamos já falando sobre essa carta, é a carta da Boa Nova sendo lembrada à igreja. De fato que nós estamos, e a igreja sempre viveu em períodos muito turbulentos, em lugares turbulentos, mais do que outros historicamente. Mas o que Paulo está querendo aqui com essa carta, e especialmente com esse capítulo 8, é mostrar que as boas novas do Evangelho, elas precisam constantemente estar permeando cada centímetro da nossa vida, da nossa existência, e cada minuto do nosso dia nós temos que viver na perspectiva dessas boas novas, mesmo nós estando em meio a um mundo caído pelo pecado. Lembrando que o mundo, ele jaz no maligno, e porque Adão e Eva pecaram lá no início da criação de Deus, eles trouxeram a morte, trouxeram a desgraça para o mundo, e o cosmos todo está contaminado com esse pecado original. Então toda a criação está gemendo, inclusive, por conta dessas dores que o pecado trouxe para o mundo. E quando nós olhamos para o nosso tempo e vemos que as más novas estão sendo propagadas e pregadas o tempo todo, nós cristãos precisamos ir no caminho inverso. Nós precisamos ouvir, nós precisamos pregar e nós precisamos viver as boas novas de Cristo constantemente, porque as más novas estão chegando o tempo todo também. Então Paulo, nesse texto, no capítulo 8 de Romanos, traz diversas doutrinas e diversas ideias que nos mostram que o cristianismo, a fé que nós professamos, sempre será esse porto seguro ao qual nós podemos recorrer constantemente, porque Jesus Cristo fez uma obra e essa obra perdura até hoje e sempre vai perdurar, sendo um benefício na vida dos cristãos. Mas Paulo, ele vai trazer, como eu já disse, nesse capítulo 8, algumas informações importantes para que nós entendamos de fato a nossa identidade em Cristo. E o centro desse texto, de fato, é o verso 15, que eu gostaria que os irmãos voltassem um pouquinho no verso 15, para nós entendermos qual é o centro da argumentação do apóstolo Paulo. Verso 15 nos diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai.
A ideia desse texto é que nós fomos adotados. Nós não éramos filhos, nós não éramos sequer amigos de Deus, mas Deus nos trouxe esse benefício da adoção, e junto com esse benefício Ele trouxe diversos outros nesse pacote de graça que nós chamamos de salvação. Nós fomos adotados. Nós éramos inimigos, fomos reconciliados e agora somos adotados por Deus. E o pacote de benefícios que essa doutrina e esse ato de Deus traz para conosco, Paulo também vai descrever no capítulo 8. Então, por exemplo, Paulo já começa o capítulo 8 dizendo que não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a base da eleição, essa é a base da adoção. Eu não devo mais nada para Deus. A condenação que Adão gerou em meu nome, Cristo já pagou, e eu não devo mais nada, eu estou justificado. E Paulo vai acrescentando, como nós dissemos na exposição anterior, Paulo vai acrescentando beleza no cristianismo, beleza na fé que nós professamos em Cristo Jesus, e ele vai dizer que o Espírito Santo também habita em nós. Não é um Deus que está longe, mas é um Espírito Santo que habita no meio do seu povo. Nós somos feitos filhos e herdeiros de Deus. Nós que sofremos por Cristo, nós vamos também participar da sua glória eterna. Nós vamos viver eternamente na Nova Jerusalém. E nós temos o Espírito Santo que, além de habitar e selar-nos, ele intercede por nós com espíritos inexprimíveis. É o que diz o versículo 26 em diante. E Paulo vai trazer uma das mais profundas doutrinas da Escritura, que inclusive é um texto que a maioria de nós sabe de cor, e que nós acabamos de cantar também, inclusive, é que tudo coopera para o nosso bem. E nós muitas vezes olhamos para esse versículo e dizemos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que bem é esse? Será que esse bem, quando nós já expomos aqui na pregação anterior, que bem é esse? São bens materiais? É riqueza, é fama, é dinheiro, o que é isso? E Paulo vai esclarecer, o bem que nós temos e da parte de Deus vem a nós, é sermos cada vez mais lapidados para nos parecer mais com Jesus Cristo. Está vendo que Paulo vai acrescentando beleza, o cristianismo é beleza, o cristianismo é algo belo para a nossa vida, é algo que fundamenta a nossa esperança no futuro, e não apenas aqui, mas no futuro também. E esse evangelho que Paulo está pregando, ele é direcionado aos fiéis em seus sofrimentos. Um texto tão belo como esse, ele é direcionado para a igreja, para você, para mim, para a igreja que ficava em Roma, no meio do sofrimento. Então é no meio do sofrimento que o cristão precisa trazer à memória tudo aquilo que ele é em Cristo Jesus, para que esse sofrimento não tire o seu ânimo na caminhada. E é por isso que Paulo está escrevendo tudo isso. Esse é um contexto de sofrimento. Ser crente em Roma, nesse período, era muito difícil. Embora a perseguição ainda não tenha começado de maneira grande, de maneira aberta, já era difícil viver como um cristão nessa época. E o que Paulo está trazendo é justamente, tenham ânimo. Vocês precisam de abastecimento para vocês suportarem esse sofrimento, que sempre vai acompanhar vocês. Essa é a intenção de Paulo. E essa é a nossa intenção nessa noite. Se abasteça do Evangelho, se abasteça de Cristo, para que o sofrimento, que cada um sabe qual é, que o sofrimento desse mundo caído não seja insuportável. E é isso que nós vamos expor nessa noite. Depois de tanta coisa que Paulo está falando de benefício, até o verso 30, e que não é pouca coisa, Paulo está dizendo inúmeras coisas a respeito dos benefícios que Cristo traz, que Deus nos traz, desde o início da nossa conversão. E aí Paulo chega nesse versículo 31 até o 39, é como se Paulo estivesse dizendo, isso que eu disse para vocês é pouco? Será que é pouco tudo isso que eu já mostrei para vocês, essa beleza do cristianismo? Se isso for pouco, eu quero ainda colocar mais coisa para vocês. E aí Paulo vai dizer, ele vai começar no verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Tudo isso que ele disse antes, toda essa beleza que o cristianismo está nos mostrando. Então,
em resumo, Paulo está dizendo, o que eu quero dizer com isso? Qual que é a minha intenção em mostrar para vocês a beleza de Cristo, mesmo em meio ao sofrimento? E aí Paulo vai acrescentar mais argumento. E essa argumentação de Paulo é extremamente interessante, porque Paulo vai dividir esse argumento de fato em 4 perguntas, a respeito de quem ou o que pode nos separar do amor de Deus. Então, caminhando já no texto, a primeira pergunta que nós temos aqui, de fato, é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhando para a teologia bíblica desse texto, olhando para a história do povo de Deus, essa é uma pergunta que sempre acompanhou. Desde o Antigo Testamento, você observar bem a história de Israel, é como se Deus estivesse perguntando isso para eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Faraó pode ser contra nós? Não, não pode. Se Deus é por nós, Golias pode ser contra nós? Não, não pode ser contra nós. Se Deus é por nós, Deus vai nos permitir viver uma vida fria, uma vida sem ânimo para o culto, como na época de Josias, quando Josias descobriu o livro da lei de novo e trouxe uma restauração espiritual para Israel. Se Deus é por nós, a frieza espiritual também não será contra nós. E por fim, se Deus é por nós, a morte também não será contra nós. Então o que Paulo está querendo dizer? Não existe absolutamente ninguém que possa nos separar do amor de Deus. E ele vai dizer por quê. Se Deus é o nosso Redentor, se Deus é o nosso aliado, nesses períodos tão turbulentos que nós vivemos, e Paulo está implícito isso no texto, por que desconfiar dele? Por que desconfiar da sua providência? Algo que nós precisamos entender, queridos, é que esse tipo de convicção nem sempre está dentro do nosso coração. Dependendo daquilo que você está passando, dependendo daquilo que nós passamos na vida, especialmente nesses últimos 2 anos de pandemia, onde cada um de nós teve algum tipo de perda de pessoas que nós amamos, perda de renda, perda de emprego. Diante das perdas que nós podemos ter, às vezes pode ser que nós venhamos a duvidar do amor de Deus. A igreja de Roma talvez pudesse estar duvidando que Deus de fato a amasse por conta do início da perseguição que já havia sido instaurado naquele tempo. E eu quero que você se veja nesse texto, de fato, e a nossa intenção não é mostrar um cristianismo de super-heróis, onde ninguém tem crise nenhuma, onde ninguém tem dúvida de nada. Não é isso. Porque senão Paulo não teria escrito essa carta, e muito menos esse capítulo 8. Mas é diante das crises, é diante desse furacão que muitas vezes nós estamos vivendo, é que essas verdades precisam se solidificar no nosso coração. E aí Paulo vai acrescentando. Por que ninguém pode ser contra nós, se nós temos Deus do nosso lado? E aí ele vai recorrer ao sacrifício de Jesus Cristo. Porque ele vai dizer: não tem como Deus dar maior prova de amor para você, a não ser a partir dessa doutrina, a partir desse versículo 32. Aquele que não poupou o seu único filho. O argumento de Paulo aqui é do maior para o menor. Paulo está recorrendo, inclusive, à vida e ao sacrifício de Jesus Cristo para mostrar que Deus ama você. E por mais que nós passemos por turbulências, por mais que nós passemos por perdas, perseguição, isso não pode ser tomado como fator de métrica do amor de Deus. Porque se você tomar o teu sofrimento como métrica para o amor de Deus, você sempre vai achar que Deus não te ama. Se você medir o amor de Deus pelas perdas que você tem, pelos conflitos da vida que você tem, Deus nunca vai te amar. Porque essa vida é de fato sofrimento. E aí eu me lembro, nós podemos ilustrar isso, nossa vida, como essa turbulência,
como um furacão. Você olha para um furacão, né, quando nós percebemos, quando nós vemos notícias de furacões passando por todas as regiões dos Estados Unidos, por exemplo, e vemos a destruição que ele traz, e muitas vezes a nossa vida está naquele jeito, mas existe um lugar no meio de todo aquele caos, onde existe relativa calmaria, e a gente às vezes confunde isso. Já viu aquela expressão, no olho do furacão? Fulano está vivendo no olho do furacão. Muitas vezes nós entendemos que é o lugar mais turbulento que existe ali naquele fenômeno, mas não é. No olho do furacão é onde existe relativa calmaria, onde nós menos esperamos, onde não dá para ver, onde a gente acha que não tem como suportar. Ali no centro é onde se encontra a calmaria. E na nossa vida também nós precisamos entender isso. A calmaria, mesmo diante de toda essa queda que o mundo vive, diante de toda a moralidade que está caindo, existe uma calmaria lá no centro, onde se você recorrer a ela, você de fato vai poder enxergar beleza no Evangelho. Queira estar no olho do furacão. O furacão ele vai existir, mas se você estiver no olho do furacão, que é onde o Evangelho está, você de fato vai perceber a graça de Deus. Deus deu o que tinha de mais precioso, que é o seu Filho. E Paulo vai dizer que se ele deu o seu Filho, que era o que ele tinha de mais precioso por nós, ele vai fazer com as outras coisas também. Ele vai dizer que se ele entregou o seu Filho, ele certamente vai nos dar com ele todas as coisas. E a ideia que Paulo traz aqui não é uma ideia futurista, lá na Nova Jerusalém, que Deus vai suprir as nossas necessidades, mas é uma ideia daqui. Deus já começa a suprir todas as nossas necessidades, e é isso que Jesus, inclusive, ensina o seu povo a pedir na oração dominical: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Deus então está suprindo todas as nossas necessidades cotidianamente, mas Ele também tem algo na eternidade. Então, o primeiro argumento que Paulo traz a essa pergunta de quem nos separará do amor de Deus é justamente essa: Cristo, o seu sacrifício e a providência que Ele traz para nós todos os dias. A segunda pergunta que nós temos então, que Paulo vai trazer, está no verso 33, que é a respeito de quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus. E assim nós acoplamos também a terceira pergunta: quem os condenará? Porque é basicamente a mesma ideia que elas comunicam. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus, e quem é que vai condenar os eleitos de Deus? A ideia que Paulo está deixando implícito aqui para nós é que existem forças malignas agindo no mundo. Existem forças malignas agindo nesse mundo caído, lançando falsas acusações contra o povo de Deus. E essas acusações, elas podem se revelar tanto individualmente quanto coletivamente. Por exemplo, quando você se converte, não é raro você pertencer a um grupo de amigos, e esse grupo, quando você se converte, então começa a te acusar de algumas coisas. Ah lá, fazia tudo isso, fazia aquilo outro, agora está dando uma de santo. Olha que hipócrita. Olha que hipócrita que está tentando dar lição de moral para nós. Que quando você tenta pregar o Evangelho, você então é tido como hipócrita por alguns grupos. Esse é o tipo de acusação que o cristão pode sofrer individualmente. Mas como igreja, nós também temos acusações sendo lançadas o tempo todo contra nós. Por exemplo, muitas vezes a igreja, ela é acusada, a verdadeira igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela é acusada de roubar os seus fiéis.
É claro que nós não temos a dúvida de que existem igrejas que de fato fazem isso, mas igrejas que são verdadeiras do Senhor Jesus Cristo, que pregam o verdadeiro evangelho, que prezam pela doutrina, essas igrejas dificilmente vão se envolver em tipo de escândalo desse. Mas, no entanto, para o mundo, todo mundo que é crente é bobo ou é ladrão. Todo pastor é ladrão. Outro tipo de acusação. A igreja também pode ser acusada de ser o atraso da sociedade. Quantas vezes nós não vemos discussões no Congresso a respeito de liberação disso ou daquilo, e a igreja vai contra, e a igreja então é tida como o atraso da sociedade. Esse é o tipo de ideia que Paulo está trazendo aqui. E apesar de recebermos acusação do mundo o tempo todo, apesar de o mundo estar tentando nos condenar, Paulo está dizendo que nós somos justificados, não pelo mundo, não pela cultura, nós somos justificados pelo juiz, que é Deus. E é interessante porque Paulo vai dizer que essa justificação, ela não é no âmbito privado. Essa justificação, ela não será às escondidas, às portas fechadas das igrejas. Essa justificação, ela será pública. Ela será plenamente pública na volta de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, não tenha medo de ser cristão, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de pregar o evangelho para os seus amigos que te conheceram antes de você se converter, que sabem quem você era. Não tenha medo de pregar o evangelho para essas pessoas, simplesmente pelo fato de você não querer ter algum tipo de inimizade com eles. Prega o evangelho, mesmo que existam acusações contra você, mesmo que a tua família diga que você não tem moral para pregar o evangelho para eles. Porque no final, todas essas pessoas que acusam os crentes e acusam a igreja, eles verão que o próprio Deus vai os justificar. A prova que o amor de Deus está sobre nós é que as pessoas podem nos acusar, as pessoas podem pegar o nosso passado e trazer à tona de novo, mas o Senhor está dizendo, não tem mais dívida. Você não precisa carregar nenhum tipo de culpa do passado. Todos os seus pecados já foram perdoados por Jesus Cristo e você está justificado. Deixe o seu passado para trás. E por mais que as pessoas queiram trazê-lo de volta, saiba que isso não tem poder algum sobre você. Deus já está te dizendo, você está justificado. E a quarta pergunta que Paulo está trazendo para nós, verso 35, é: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui ele está colocando uma série de inimigos cotidianos. Existe uma série de inimigos cotidianos na nossa vida, que Paulo vai dizer que em algum momento esses inimigos cotidianos podem plantar a dúvida no nosso coração. E quem aqui já não teve que enfrentar algum desses inimigos? Paulo vai então dizer que inimigos são esses. Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E a gente pula lá para o verso 38. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo. Se as tribulações e sofrimentos nos tornam parecidos com Cristo, porque essa é a proposta, os sofrimentos e as tribulações, ela tem um papel na vida do cristão de torná-lo parecido com Jesus Cristo. Mas, apesar disso, de ter um benefício na nossa vida, elas não podem nos separar do amor de Deus.
E é preciso que nós não deixemos que essas circunstâncias plantem essa semente no nosso coração, a semente da dúvida. Será que Deus me ama mesmo? Será que a vida que eu estou levando realmente demonstra que Deus me ama? Será que toda essa dificuldade que eu vivo, e mais uma vez, cada um sabe a dificuldade que passa, será que essa dificuldade realmente mostra um Deus amoroso com a minha vida? Será que a perda do meu emprego revela que Deus está me amando a si mesmo? Não é possível. Será que a perda de um ente querido não é um Deus irado comigo, se revelando contra mim? O Paulo vai dizer que nem a morte, queridos, poderá nos separar do amor de Deus. Isso aqui é uma síntese que Paulo está fazendo. As tribulações, as privações, as perseguições, o risco de morte, os anjos, os demônios, são todos os inimigos do povo de Deus, desse mundo caído, que jaz no maligno, que vive debaixo desse governo, dessa influência maligna. Mas Paulo vai dizer que nada disso pode nos separar do amor de Deus. E quando nós percebemos esse texto, e o modo como Paulo vai argumentando, nós percebemos que existe uma razão para Deus nos amar. E se você enxergar a vida de acordo com algumas filosofias que existem por aí, você vai começar a entender que o amor que existe sobre a sua vida é porque você é uma pessoa boa, é porque você não faz nada de errado, é porque você tem um valor como ser humano implícito. Mas quando a gente olha para esse texto e observamos a história do ser humano depois da queda, e observamos inclusive que Paulo é esse apóstolo que fala que não existe nenhum bom, nenhum sequer, a gente percebe onde reside o amor de Deus para conosco. Não é porque eu sou bom, não é porque você é bonito, não é porque você tem uma casa boa, não é porque você é um coitado, porque muitas vezes isso pode trazer no nosso coração. Pobre de mim, como Deus me ama, como eu sou um sofredor, ou como eu sou bom, como eu sou um vencedor, como eu conquistei coisas na vida, Deus me ama. Essa é prova do amor de Deus para conosco, para a minha vida. Mas olhando para esse texto, no final dele, Deus vai nos dizer, Paulo vai nos dizer, onde é que está o amor de Deus? Não está em nós. O amor de Deus não é por conta dessas coisas. O amor de Deus na sua vida e na vida do crente, em todas as épocas da história, não reside em nenhuma dessas coisas. Finalzinho do verso 39, Paulo vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, é como se Deus olhasse para a sua vida e entre o olhar de Deus e você tivesse a figura de Jesus Cristo. Tira a figura de Jesus Cristo e não existe mais amor. Por isso que Deus não ama o mundo inteiro. É por isso que Deus nem escolhe o mundo inteiro. Paulo vai dizer, inclusive, isso no verso 32, que Deus entregou o seu próprio Filho por todos nós. E aí você pode ter aquela noção, olha aí, Deus amou o mundo inteiro, todo mundo é alvo do amor de Cristo. Cristo se entregou por todas as pessoas do planeta Terra. Mas não é assim. Paulo não está falando sobre todas as pessoas do planeta de todas as épocas. Esse todos nós aqui não são todas as pessoas. O amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus é ofertada aos eleitos. Esse é o contexto, inclusive. Se você olhar o verso 29 e o verso 30, vai dizer que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Existe um contexto. O contexto não nos permite dizer que todas as pessoas do planeta são alvos do amor de Deus, porque nem todos estão em Cristo Jesus. Mas retomando o raciocínio, quando o Senhor olha para você, para a sua vida, e Ele te enxerga através de Jesus Cristo, ali é como se os méritos de Jesus estivessem encobrindo os seus deméritos, os meus deméritos. E é isso que torna o amor de Deus imperdível. E aqui cai por terra uma outra doutrina que diz que se você peca, você perde a salvação. Quando você se arrepende, você ganha a salvação de novo. Que doutrina maluca é essa? Onde Deus dá e tira conforme aquilo que você faz, conforme os méritos que você tem. Se o seu amor está em Cristo Jesus, e se a obra de Jesus Cristo ela é suficiente, se Jesus Cristo não precisa ficar mais morrendo o tempo todo para pagar a minha dívida com Deus, por que eu tenho que perder minha salvação toda vez que eu peco? E aqui é uma palavra para aqueles irmãos que têm o coração muito agredido pela dúvida da salvação. Será que eu sou crente mesmo? Querido, se algum dia você já professou o nome do Senhor Jesus, se Cristo já é o Senhor da sua vida, nada, absolutamente nada do que você faça, do que o diabo faça, do que o mundo faça contra você, pode separar você do amor de Cristo. E o amor de Cristo não se revela naquilo que você tem, não se revela na quantidade de dinheiro que você tem na sua conta. Nós temos inclusive duas histórias onde Jesus efetua graça, apesar de um ser um mendigo e o outro ser um rico cobrador de impostos, que era Zaqueu. O Senhor indistintamente oferece a salvação para o rico, para o pobre, para o homem, para a mulher. A salvação é ofertada a todos. E nós não perdemos a salvação, porque ela está guardada. E a ideia aqui que Paulo traz é que o amor de Deus está guardado em Cristo Jesus. Então, por mais que você possa viver, possa estar vivendo, ou ainda poderá viver, algum tipo de tornado na sua vida, algum tipo de furacão que está prestes a destruir tudo, saiba que lá no centro, lá no olho, existe o amor de Deus guardado por você. Isso é combustível para você viver a sua vida. Isso é combustível para você começar a sua semana tendo a plena certeza de que existe um Deus que te predestinou, que deu um Espírito Santo que intercede por você, e que também você tem a Jesus Cristo, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Você quer algo mais forte, querido, para acreditar no amor de Deus pela sua vida? Você precisa de mais argumentos para fortalecer a tua fé, para continuar a tua caminhada? Você precisa de mais argumentos para, de fato, entender que a sua vida precisa estar em movimento, caminhando em direção à Nova Jerusalém? Porque se você precisar de mais argumentos, não tem mais. Paulo já deu todos. E o maior argumento de todos é Cristo Jesus. Verso 36, por amor de ti somos entregues à morte o tempo todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Isso aqui é simplesmente o caráter dos sofrimentos constantes. Na nossa vida, até a nossa partida, nós sempre vamos ter sofrimento. Por amor de ti somos entregues à morte. Qualquer coisa pode acontecer no nosso dia. Qualquer coisa pode acontecer com você daqui a 5 minutos, quando nós sairmos daqui. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amém.
Essas são as boas novas do Evangelho que você precisa fortalecer no teu coração. Essas são as boas novas do Evangelho para você nunca se esquecer, para nunca desanimar em servir ao Senhor Jesus. E eu quero aqui então fazer algumas considerações finais. O que esse amor, queridos, ele nos leva a crer e fazer? Primeira coisa, esse amor de Deus, ele nos leva a crer e fazer, é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e render tudo a Ele. Perceba, render tudo a Ele. Entender que tudo que você tem é dele, os seus dons são dele, as suas finanças são dele, o seu tempo é dele e a sua fidelidade precisa ser dele também. Deus é o dono da tua vida, pelo simples fato de que Ele te deu vida, pelo simples fato de que a sua vida custou a vida dele, a vida do seu filho. Por isso, renda tudo a Ele. Não tenha reservas com Deus. Não tenha áreas da sua vida que Deus não pode tocar. Porque muita gente vive dessa forma. Essa área eu não estou muito comprometido. E aqui nós vamos tocar talvez no calcanhar de Aquiles. Eu não dou o dízimo porque eu não sei para onde ele vai. Queridos, se Deus tocar na tua vida, se Deus tocar o teu calcanhar, amanhã tu não levanta para trabalhar. Se tudo que você tem não é dele, as outras coisas também não vão ser. E a segunda questão que nós aprendemos com esse texto, nós devemos redirecionar o nosso foco quando nada parece dar certo. Quando tudo na vida começa a dar errado. Quando tudo começa a cair, parecendo aquele jogo de dominó. Cai uma peça, cai outra, cai outra, cai outra. Quando o caos começa a se instalar, quando o furacão começa a passar, saiba que você tem que redirecionar o seu foco. Não para longe do furacão, mas lá para o centro dele. Lá para o olho do furacão. É lá que está a calmaria. Conseguir olhar para o caos, para o furacão e enxergar que lá no meio existe a graça de Deus. Onde as pessoas comuns não podem ver, onde o mundo não pode enxergar beleza, o cristão enxerga. Em terceiro lugar, nós precisamos ter Cristo como medida do amor de Deus. Cristo é a medida do amor de Deus. Não é o quanto você é bem-sucedido, não é o quanto seus filhos são obedientes a você, não é nada disso. Toda vez que você começar a duvidar do amor de Deus, se lembre desse texto. Deus já provou o seu amor por mim, e é Cristo a medida do amor de Deus por mim. Em último lugar, o que esse texto me leva a crer e fazer? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, o mandamento ainda está incompleto. E qual é o restante do mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você quer ser um bom crente? Você quer espelhar Jesus Cristo? Se eu perguntar isso, e acho que todo mundo vai levantar a mão. Mas se você quiser de fato ser um bom crente, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. Mas você também precisa amar o seu próximo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ir para a sua casa e amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso quer dizer que você tem que ir para a sua casa nessa noite, a partir de agora, e se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. Isso quer dizer que você tem que obedecer aos seus pais. Isso quer dizer que vocês, pais, não podem provocar os seus filhos à ira. Isso é revolucionário. Se você quer mudar o mundo, se você quer transformar o mundo, começa com aqui. Se você quer mudar o mundo, se você quer transformar a realidade à sua volta com o Evangelho, começa amando tua esposa, como Cristo ama a igreja. Começa a se submeter ao seu marido como a igreja se submete a Cristo.
Começa a obedecer teus pais. Porque não adianta nada você querer falar do Evangelho para o seu vizinho, no seu trabalho, na Europa, na África, se o Evangelho na sua casa é mais pobre do que em qualquer outro lugar. Se você quiser falar do Evangelho, primeiro você tem que viver onde o Evangelho é mais difícil de ser vivido, que é na nossa casa. Queridos, o mundo, ele está vendo o Evangelho que nós vivemos. O mundo está vendo o tipo de cristianismo que nós temos. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. E de acordo com aquilo que o mundo vê, o que está escrito em você, eles vão glorificar a Deus ou não. E você tem, a partir desse texto do apóstolo Paulo, inúmeros motivos para viver esse amor de Deus na sua vida e também espelhar esse amor na vida do próximo. Que Deus nos abençoe a isso, que Ele nos capacite para isso também. Vamos orar. Pai de amor, nos habilite dia após dia, Senhor Deus, a trazer essas boas novas do Evangelho para o nosso coração e para a nossa prática. Que nós sejamos ortodoxos, mas a nossa ortopraxia, a nossa prática também seja condizente com o Evangelho. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção, queridos? Povo de Deus, que a graça, o amor e as ternas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja conduzindo a sua vida hoje e para todo sempre. Amém.